Aleluia. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz a todos. E graça e paz a todos os amados irmãos que estão conosco na nossa live nessa noite, né? Abra sua Bíblia lá no livro de Salmo 67. Salmo de número 67, nós iremos fazer essa leitura, que diz assim, o tema desse salmo é: as nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te, ó povos, ó Deus, louve-te, ó povos todos, alegre-se e exulte a gente, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te, os povos, ó Deus, louve os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, né? E hoje nós vamos ter esse momento maravilhoso, momento, né? Que estaremos aqui com o nosso irmão Pascoal, lá de Natal, estudante de psicologia, que vai estar aqui, né? Seminarista também, nosso irmão Pascoal, vai estar trazendo para todos nós uma palestra muito importante sobre o suicídio, né? Então, esse mês de setembro é um mês amarelo, é um mês contra o suicídio. Então, você que está na sua casa, você já pode compartilhar essa live. Abençoe outras vidas. Não seja egoísta. Não queira você. Compartilhe. Vai ser bênção. Quem sabe você não vai estar ajudando outra pessoa que está passando por algum problema e você vai estar nesse momento abençoando ela com essa palestra. Vai ser uma palestra maravilhosa e eu creio, porque quando Deus está na frente, a coisa é diferente. Então, vamos orar ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, colocar diante do Senhor esse momento que o Senhor preparou para todos nós. Senhor Deus, querido Pai, bendito és tu, Senhor Deus, sobre todo o céu e toda a terra. Tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és soberano, meu Pai. Tu és tremendo, Pai. Ó Deus querido, Deus bendito, que nesta noite nós clamamos a Ti. Que a Tua presença gloriosa se faça neste lugar. E que o Senhor Deus esteja abençoando, ó Pai, cada pessoa que vai estar conosco, presente aqui, e que está conosco nas redes sociais, assistindo através dessa live. Senhor, que esta palavra, que esta palestra que vai ser ministrada nesta noite, venha tocar profundamente, ó Pai, corações de pessoas, e que vidas venham ser transformadas, meu Pai, pelo teu poder, através dessa palestra. Senhor, usa o teu servo Pascoal nesta noite, que ele seja instrumento do Senhor e que ele seja a boca de Deus neste lugar. Senhor Deus, usa o teu servo, Pai, que possamos tirar dessa palestra algo para nossas vidas. Senhor, abençoa, meu Pai. Ó Deus, esteja com ele, esteja sobre a vida dele, esteja sobre a vida dos nossos amados irmãos aqui presentes. Que os nossos irmãos sejam abençoados, meu Pai, nesta noite. Tremendamente, seja abençoado por essa palavra, por essa palestra. Abençoa, meu Pai, as pessoas que estão nas redes sociais neste momento. Que elas também sejam abençoadas grandemente, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te oramos, Senhor Deus. Nesta noite, entregamos nas tuas mãos tudo que vai ser realizado nesta noite, neste lugar. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos, meu Pai, para todos sempre. Amém.
Convido agora o nosso seminarista Pascoal, né? Está trazendo, né, a nossa palestra de hoje. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Deus abençoe. Obrigadão. Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz de Jesus. Vocês que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Aos irmãos que estão aqui presentes, né, mediante ao protocolo Covid, né, mas estão aqui conosco. E a ideia é essa, nessa noite, né, nesse mês de Setembro Amarelo, trabalharmos aí mais uma vez esse assunto tão polêmico ainda e doloroso para muita gente, né? Para sobreviventes e para enlutados, né? E nosso tema hoje, enlutados, o nosso principal tema hoje será em cima dos enlutados. Mas, fazendo uma breve repercussão aqui na história do mês da prevenção e do combate ao suicídio, né? Temos que prevenir, sim. Esse trabalho não pode parar, ele tem que ser constante, né? Em nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso governo e nas nossas igrejas. As igrejas não podem se omitir diante disso. Afinal de contas, a igreja ela é uma transformadora de nações, né? E ela está envolvida em tudo, na nossa nação, na comunidade. E é papel da igreja também trabalhar em cima dessa prevenção, desse combate e da pós-venção, não é? E como alguns ouviram semana passada, né? Irmão aí, Ramin, junto com a psicóloga, esteve explanando esse tema também. Psicóloga aqui de Parelhas, não é isso, Ramin? Ela teve conosco aqui e explicou, deve ter explicado onde tudo começou, né? E começou com aquele jovem Mike, em 1994, não é? Jovem de 17 anos, no seu Mustang amarelo, que sem deixar vestígios aparentes aos seus pais, pega seu Mustang amarelo. Ele era um jovem apaixonado por carro e por motores e deixou esse Mustang ao seu gosto. E o pai também o ajudava nisso e tirou sua própria vida naquele carro que tanto ele aprontou. E só depois os familiares, os pais, foram descobrir algumas cartas e perceberam que realmente ele vivia em um verdadeiro sofrimento interno. E quando foram descobrir isso, já era tarde demais, né? E a partir daí, eles tomaram essa decisão de divulgar, de criar esse símbolo, não é? Essa fita amarela no seu próprio velório, né? Do jovem Mike. Os amigos na universidade, eles resolvem por criar essas fitinhas como lembrança do Mustang, e isso virou a marca do Setembro Amarelo, porque esses pais, né, esse pai e essa mãe resolveram investir seu tempo, resolveram investir os seus recursos e o seu conhecimento e ajudar outras famílias a não passarem por essa situação. E é sobre essa situação que nós vamos falar essa noite, né? 10 de setembro é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, né? Mas a pós-venção, ela já vem sendo trabalhada antes, não é? O seu precursor foi o Ed Schneider, né? Um psicólogo, um doutor, que em 1970 ele resolve trabalhar com as famílias. Ele via os índices de suicídio e antes que começasse essa campanha do Setembro Amarelo, ele já estava trabalhando na pós-venção, porque sei que muitos estão nos assistindo agora e estou falando para alguém que, por um acaso, está sofrendo por essa situação, por um suicídio, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de um parente, não é? Sei que tem alguém aí que nesse momento pode também estar com essas ideações, com esses pensamentos, e
É para vocês também essa palestra, não apenas para os familiares, mas dizer a vocês que tentaram ou que pensam nessa possibilidade que tirar a própria vida não é a solução. Não é, pelo contrário. A doutora Karina Okajima, ela tem uma frase, ela criou uma frase bem interessante, que ela diz assim: o suicídio é um ato permanente para um sofrimento temporário. Quem toma a atitude é permanente. O suicídio realmente consumado, ele é permanente. Ele deixa essa marca permanente. E muitas das vezes, na grande maioria, esse sofrimento desse suicida, ele é temporário. E o ideal seríamos falar sobre isso. Essa seria a primeira decisão, não é, a ser tomada, a primeira libertação dessa situação, não é, falar sobre isso. E essa mensagem ou essa frase que a psicóloga, né, doutora na suicidologia, Karina Okajima, que inclusive eu gosto da linha de raciocínio dela, né, nós hoje trabalhamos com 2 linhas de raciocínio sobre o suicídio. Uns não querem compartilhar e nem divulgar, não é? Porque acha desnecessário, porque acha que isso vai alimentar ainda mais. E essa doutora, da qual eu sempre estou pesquisando, não é? E me atualizando nesse tema, ela trabalha na linha de que precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos quebrar esse tabu, tirar essa importância que as pessoas dão a esse nome suicídio, né? E trazer isso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar e que as pessoas que pensam ou que já pensaram ou que nesse momento estão tentando, que elas possam saber que isso não é mais segredo, né? Que pessoas estão se importando sim e estão dispostas a ouvirem, né? A abrir seus consultórios e a tentar ajudar essas pessoas a ressignificarem esses pensamentos suicidas, certo? E nessa noite, irmãos, vamos falar, como toda live é improvisada, né? Na maioria das vezes, eu estou com o slide aqui, vou ter que mandar uns códigos aqui para o meu parceiro, para ele mudar o slide. Acredito que vocês estão vendo aí o primeiro slide, né? Já está aparecendo para vocês, mas se quiserem passar para o segundo, já pode passar, onde vamos falar sobre a prevenção e pós-venção, que a prevenção nós já estamos falando, não é? E, dando continuidade, quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, você que está nessa situação, nesse sofrimento, ninguém vive sem problema. O sofrimento faz parte da vida de todo ser humano e compete a nós compreendermos esse sofrimento e, na maioria das vezes, tentarmos enfrentar e descobrir o porquê sofremos e se realmente vale a pena sofrer sobre isso, né? O salmista, ele diz lá em Salmos 30, no verso 5, parte B, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse é o nosso cotidiano de todo ser humano, seja ele cristão ou não. Sempre teremos momentos de alegrias, momentos de tristeza. Isso não é novidade na vida de ninguém. O salmista, há mais de 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, já estava escrevendo sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena falar sobre isso, vale a pena enfrentar essa batalha, porque é sobre a pós-venção que nós vamos falar, e pode dar mais um clique aí, meu irmão, porque eu trouxe aí o conceito de prevenção e trouxe o conceito também da pós-venção. Então, como já falamos aqui no início, e todos falam sobre isso, a prevenção nada mais é do que uma ação, né, ou um conjunto de medidas e preparações antecipadas de algo que visa prevenir um mal ou um acidente. E isso não pode deixar de acontecer. Isso precisa continuar. Essa prevenção ela deve existir diariamente, mensalmente e anualmente.
não apenas em setembro. E isso os profissionais da área da saúde mental, né, psicólogos e psiquiatras, estão trabalhando sim arduamente para tentar descobrir ou tentar amenizar ou tentar entender o que se passa na mente da pessoa que comete ou que tenta o suicídio. E aí a pós-venção, que é o que nós vamos abordar hoje, o conceito de pós-venção é o nome dado aos cuidados psicológicos daquelas que sofrem algum trauma. Essas daquelas ou aquelas são as famílias, são as pessoas que ficaram, porque o suicida, ele elimina o seu sofrimento, na maioria das vezes, na grande maioria, ele não quer tirar a própria vida. O suicida, ele não quer morrer. Ele quer amenizar o seu sofrimento. E aí ele comete esse ato, e aí ele transfere esse sofrimento para pessoas que não estavam preparadas para isso. Então, meu irmão, minha irmã, tirar a própria vida é quase que transferir um problema que você já conhece e não está conseguindo suportar e nem abre para ninguém e transferir para pessoas que nem imaginam que você está passando sobre isso e são pegos de surpresa. E aí pode passar, meu irmão, slide, nós temos aqui os sobreviventes, é aqueles que já tentaram contra a sua própria vida, mas que, pela misericórdia de Deus, não conseguiram e estão vivos aí, suportando e convivendo com essa situação, né? É aquele que permanece vivo ou continua a existir depois de determinada experiência de risco. Por que se continua a existir? Porque a sua vida faz parte de qualquer existência humana. E muita gente volta a viver, outros apenas continuam existindo, porque existem sequelas, às vezes, daqueles que tentam e que são sequelas irreversíveis. E na maioria das vezes as pessoas vão apenas existir e não mais voltar a viver. Então, muito cuidado com isso. Isso precisamos estar atentos. E no conceito enlutados, que nós vamos trabalhar hoje, como já falei, aquele que sofre pela morte ou a perda de alguém, não é? Na maioria das vezes, os seus entes queridos. Está conseguindo me acompanhar nos slides? Pode passar para o próximo aí, que nós temos uma frase. O suicida não traz prejuízo para si mesmo. O maior impacto cai sobre os familiares, cônjuges, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. E isso traz, na maioria das vezes, sofrimentos irreparáveis. E essa frase também tirei do livro da nossa Karina. Se os irmãos verificarem aí, tem uma outra frase no livro dela. O nome do livro é esse aí que o irmão vai colocar para vocês. Sobreviventes enlutados por suicídio. Karina Okajima. Está aí um pouco do histórico dela, uma pós-doutora em psicologia e coordenadora de pós-graduação em suicidologia na Universidade São Caetano do Sul, Universidade Municipal. E ela, meus irmãos, por incrível que pareça, ela já vivenciou isso na pele, né? Ela vivenciou com a sua própria mãe. No outro livro dela, ela relata esse acontecimento, quando ela era criança ainda. E por incrível que pareça, ela aos 10 anos também tentou contra a sua própria vida. Por ver a sua mãe repetir, pelo menos ela consegue recordar e contabilizar 13 vezes. E ela, como criança, ela acabou tentando repetir esse ato e a mãe, graças a Deus, descobriu, chegou a tempo e conseguiu fazer com que ela colocasse para fora todos os medicamentos que ela tinha ingerido ao mesmo tempo. Então, é uma mulher que dedicou a vida para isso e dedica até hoje, não é? Não é à toa que eu tenho um contato assim do site dela, porque é a área que eu quero me especializar, mas aqui em Natal ela não tem esse tipo de trabalho ainda, mas acredito que terá em breve, não é? E acredito que essa frase que ela nos deixa aqui, ela é bem impactante, né? Quem mata quem quando acontece um suicídio? Ela faz, na verdade, uma pergunta
e um questionamento para a sociedade e para aqueles que vivem pensando nisso ou tentando fazer isso. Quem mata quem quando acontece um suicídio? Porque famílias inteiras morrem quando uma pessoa se suicida. Sonhos são destruídos. Pessoas param de sonhar após um suicídio. O suicídio pode passar, meu irmão. Ele nos provoca, ela cita aí, catástrofes para quem sofre. E são muitas vezes dolorosas por demais. Pode ir passando e abrir a tela toda. Certo, irmão? Tem aí os tópicos. Pensamentos e sentimentos caóticos são gerados na vida daqueles que ficaram, certo? Dúvidas e perguntas a todo instante na vida dos que ficaram. E é comprovado que mais de 5 pessoas diretamente elas sofrem com o suicídio de alguém. Diretamente, sem contar as indiretas. E trazem danos, meus irmãos, como o irmão vai postar aí para vocês, vai colocar. E aí vem esses questionamentos, essas perguntas para aqueles que ficaram. Será que eu tenho culpa? Será que eu cometi algum erro? Será que foi um pecado que aquela pessoa acha que é imperdoável aos olhos de Deus e aos olhos dos homens? Essas são as dúvidas e os pensamentos daquele que está vivendo esse luto, que está vivendo essa dor. Né? Outra, raiva de quem ou de quê? Será que foi de mim? Será que eu dei pouca atenção? Seria mágoa, medo ou vergonha? E essa pessoa não teve coragem de me falar? Pode passar, meu irmão. Eu construí essa ideia, montando essa live, essa transmissão. Que o suicídio nada mais é, tirando de alguns contextos do livro dessa Karina, que é um sequestro de sonhos. O suicida, ele sequestra os sonhos daqueles que ficam. E é por isso que precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar com essas pessoas que tentam, com essas pessoas que pensam, que idealizam, que planejam essa ação ou essa atitude, esse ato suicida. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, você pode estar sequestrando sonhos de muita gente. Muita gente, não são poucas. Como eu falei, as pessoas vão se sentirem culpadas, vão, na maioria das vezes, sofrer acusações, certo? Vão se revoltarem. E na maioria das vezes essa culpa é a sociedade, são os amigos, são os parentes que lançam na vida desses enlutados. Porque, na maioria das vezes, nós escutamos isso aqui, estou falando aqui dentro de uma igreja protestante, batista, e já ouvi dentro das próprias igrejas essas acusações, né? E esse sentimento de culpa, porque as pessoas acusam. Vocês não tomaram providências. Vocês passaram a mão na cabeça. Vocês não prestaram atenção. E isso eu já ouvi, infelizmente, a gente ouve isso todos os dias. E isso não é fácil para a vida daquele que está sofrendo diante de pessoas que sumiram sem deixar vestígio. Por isso que é um sequestro de sonhos. Porque não houve uma causa, não houve um motivo. É diferente de eu receber uma ligação agora dos meus familiares e dizer, Pascoal, fulaninho acabou de falecer. E eu vou perguntar o que foi. Doença, acidente, ou um crime, um assalto. Existe uma causa, um motivo. E eu recebi a notícia de que alguém acabou de tirar a própria vida. Que interrogação gigante na minha mente vai ser gerada.
E cadê a resposta? Cadê a resposta? Aquela pessoa simplesmente me deixou sem motivos, então é como se fosse uma sensação de abandono. E daí é que vem a revolta. Por que que fulano foi embora e não me explicou, nem me disse que iria fazer e por que iria fazer? Esse é o sentimento de revolta que gera na vida daqueles que têm os seus sonhos roubados. Porque aqueles familiares que ficaram, eles deixam de viver. Porque no núcleo familiar, os sonhos são realizados e sonhados juntos durante algum tempo. A família sonha junto. É pai, é mãe, é filhos. E com o tempo, os filhos saem de casa, os filhos se casam, têm novos filhos e vai aumentando a família. Mas o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, ele se sente realizado quando vê um filho realizar um sonho. E ele sonha junto. O irmão sonha com o outro irmão que está batalhando para vencer na vida. Aquele que chegou e quer entrar na faculdade, aquele que quer passar no concurso, aquele que quer seguir carreira, seja ela militar, até mesmo a carreira ministerial, daquele que tem um chamado, uma vocação para servir ao ministério de Jesus Cristo. E muitas pessoas sonham junto. E quando você vai embora? Cadê os sonhos? Quando alguém resolve tirar a própria vida, cadê os sonhos? Será que tirou o direito dos outros sonharem? É para a gente pensar sobre isso. Como falei, estou falando aqui numa live, numa rede aberta, no nosso Facebook, aqui da Igreja Batista de Carnaúba dos Dantas. E tenho certeza que tem pessoas ouvindo e precisam ouvir isso também, não apenas os enlutados. Mas eu acredito que tem aí sobreviventes. E se tiver algum ideador ou aquele que está pensando, meu irmão, busque ajuda imediatamente. Não destrua seus sonhos, a sua vida, nem a vida dos seus familiares. E o que eu posso fazer? Se você estiver fazendo essa pergunta agora aí, Pascoal, o que é que eu posso fazer diante de todo esse sofrimento? Ou diante de todas essas interrogações que surgiram na minha mente, porque o meu parente se matou, porque o meu cônjuge tirou a própria vida. Pascoal foi o meu filho, e o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Não tem nada que amenize esse meu sofrimento, não tem nada que me explique essa situação. Meu irmão, se você é um homem que anda segundo os caminhos do Senhor, essa terra está só de passagem. Se você ainda não conhece a Jesus Cristo, tem uma frase aí para você. Se algum familiar seu, ou um amigo seu, um parente seu, roubou os seus sonhos, sequestrou os seus sonhos, invista no seu próprio resgate. Invista no seu próprio resgate, porque ainda há saída. Você pode voltar a sonhar, você pode voltar a viver e pode descansar nas mãos de um Deus que um dia pode até te fazer compreender por que aquilo, naquele momento, naquela hora, com aquela pessoa. E se você não consegue caminhar sozinho, busque a ajuda de um profissional. Não perca tempo. A melhor maneira, ao invés de você se calar, se trancar e passar a repetir o comportamento daquele que cometeu essa atrocidade, digamos assim, como muitos falam, não é se calar. Fale. Fale. Tenha coragem. Faça como Josué ouve do próprio Deus. Eu te mandei, Josué, seja forte e corajoso, porque eu tenho um propósito na sua vida. Se alguém limitou a própria vida e tentou limitar a sua vida, você tem um significado ainda. A sua vida não parou aí. É possível você reconstruir seus sonhos, reconstruir a sua vida. Que bom seria se fosse ao lado ou perto daquela pessoa. Mas se não foi, a sua vida não pode tornar-se uma repetição daquele ato. Nós não podemos dar ênfase àquela situação, para que aquilo não possa
fazer parte, nem querer dominar a minha vida num momento de tristeza. Então, meu irmão, imponha-se aonde quer que você chegue. Quando as pessoas vierem tocar no assunto e tentarem lhe culpar e perguntar o porquê, imponha-se. Você tem valor. Não deixe que as acusações daqueles telespectadores que só querem divulgar nas mídias o que aconteceu, tire a sua paz e tire a sua originalidade, a sua personalidade. Afinal de contas, quem tirou a própria vida não foi você. Foi alguém que você ama? Foi. Mas não foi você. Peça ajuda nos processos funerários. Por que eu botei essa frase? Porque essas famílias, elas sofrem horrores na mão da nossa justiça, na mão do nosso governo. Elas sofrem quando chega o IML ou quando chega a polícia. E a pessoa já está na cena de um crime. Um crime que não tem motivo. E está vendo o seu parente, o seu familiar ali, sendo tratado como aquele que acabou de assaltar ali na esquina e um policial ia passando e matou. Sendo tratado como um qualquer. Isso é doloroso. Então, se você um dia passar por isso, peça ajuda. E se você sabe que alguém está passando por isso, acabou de receber a informação que alguém vai passar por esse constrangimento, que ele vai passar por essa ampliação de dor, de sofrimento, vá ajudá-lo. Seja generoso, vá ajudá-lo, peça para ajudar essa pessoa. Ajude, proteja essa pessoa, não deixe que as pessoas venham averiguar, não venham especular, não é? Não venham com aquelas palavras fúteis na hora da dor. O que foi? Por que é que ele fez isso? Vocês nunca viram nada? Isso dói. Então, meus irmãos, ajudem. E vocês que estão passando, peçam ajuda. Chamem as pessoas para te ajudar. Abra o coração e diga, olha, eu preciso, não estou aguentando sozinho. E preciso disso. Busque ajuda de profissionais que realmente vão poder te ajudar. Existe um ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Mas isso é coisa séria. Sofrimento emocional é coisa séria. E se ele não for entendido, nem percebido e tratado, pode se tornar em algo mais grave. Então não perca tempo, peça ajuda, busque um psicólogo, um profissional da área de saúde mental. Busque alguém que está capacitado para trabalhar com isso antes que isso vire um transtorno. E se você já vive um transtorno e pensa em fazer isso, busque para que esse transtorno ele possa ser tratado e ele possa ser entendido da melhor forma possível. Se a sociedade te critica, os profissionais da área de saúde não te criticam. Se a sociedade zomba do seu sofrimento emocional, o psicólogo, o psiquiatra, ele não zomba. Ele está disposto a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos e te ouvir. E te ajudar naquilo que for necessário e que tiver alcance dele, para que você possa aprender a conviver com isso e se libertar disso. Não percam tempo, porque pode ser tarde demais. Coloquei o nome deles aqui. Na área da psicologia, que é a minha área que em breve estarei concluindo, em nome de Jesus, para poder ajudar cada vez mais pessoas. Nós trabalhamos com a psicoterapia, com grupos de apoio e tantos outros na área social, na área da saúde, que a gente pode, na prevenção, né, dentro dos CRAs, dos CAPs, dos conselhos tutelares, se for o caso, nas casas de apoio.
Existem muito campo para isso aí, então tem ajuda suficiente. Basta você ir atrás. E a igreja. Tem muitos irmãos hoje, homens e mulheres de Deus, que resolveram conhecer essa área, se aperfeiçoar nessa área. E querem te ajudar também, que resolveram estudar o corpo humano, a mente humana, para tentar amenizar o sofrimento do outro, para tentar libertar o outro desses sofrimentos. Na maioria das vezes é necessária a ajuda também do psiquiatra, né? Principalmente para aqueles que sofrem realmente de algum transtorno mental, de alguma patologia que necessita dos psicotrópicos, que são os medicamentos apropriados para transtornos e crises emocionais, transtornos mentais, né? Coloquei o nome deles aí, meus irmãos. E lembrem-se que, independente dos dados que nós temos, acredito que vocês também ouviram falar, né? Que é uma média ainda de 800 mil ano, é muita gente, né? No mundo inteiro, tirando a própria vida, sem contar aqueles que tentaram, sem contar aqueles que a família omitiu, por vergonha, por se tratar ainda de um tabu, e é esse tabu que nós precisamos quebrar e tirar essa ideia e falar sobre isso. O suicídio, ele está presente na nossa sociedade, é um mal da nossa sociedade, e nós precisamos saber que ele está ali, como qualquer outro mal. A droga veio para destruir, o mal veio para destruir, como a própria Bíblia diz, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E os estudos sociais mostram que a violência e a droga veio para destruir. E os especialistas da saúde mental dizem que o suicídio veio para destruir. E nós precisamos saber que isso está no meio de nós, que nós convivemos, que isso não é fantasia, isso é uma realidade. E precisamos confrontar essa realidade. Nós precisamos batalhar contra ela. Nós precisamos combater essa realidade e, se possível, vencê-la. É possível vencer. Com a ajuda dos especialistas, com a ajuda da comunidade, com a ajuda da igreja, nós podemos sim reduzir esse número significativamente. Alguns países já tiveram reduções brilhantes, né? Bastante favoráveis em relação ao suicídio. Infelizmente, no nosso país ainda não. Mas o nosso governo federal, o ano passado, reconheceu essa necessidade gritante do brasileiro e investiu dinheiro, investiu na prevenção do combate, no combate e na prevenção do suicídio, né? Enviando recursos para essas casas de apoio, para essas instituições filantrópicas, pessoas que se dedicaram sua vida para ajudar pessoas, para ouvir pessoas, né? E mais uma vez, o ano passado falei sobre isso, todos falam sobre isso, porque esse trabalho é louvável, né? O nosso CVV, né? Que inclusive aqui em Caicó já tem uma sede do CVV, né? Há algum tempo, lá em Natal também, pessoas treinadas, pessoas capacitadas para atender a sua ligação, seja qual for o seu sofrimento. Seja qual for o conflito existencial que você esteja vivendo. O CVV está de portas abertas, de telefones disponíveis, com sites disponíveis, o chat para você conversar. Você não precisa se identificar. A pessoa que está lá do outro lado também vai ser discreta. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí nessa nossa live aqui na igreja, você pode fazer parte desse grupo. Esse grupo ele não é limitado apenas a psicólogos e a psiquiatras. Você recebe um treinamento, você passa por um treinamento, você passa por um atendimento e você vai ser apenas ouvinte. Você não vai tratar a pessoa, você não vai sugerir nada àquela pessoa,
você não vai dar conselho, porque psicólogo e psiquiatra não dá conselho. Nós ajudamos a pessoa a refletir e a pensar, não é? Então você não está lá para isso, mas você pode, qualquer pessoa pode ser um voluntário do CVV. Basta entrar no site, fazer a inscrição e eles marcam o dia do treinamento e você vai passar. E se você passar no treinamento, estiver apto a ajudar pessoas nessas incompreensões da vida, você será mais um na nossa sociedade a ser um daqueles que, na maioria das vezes, por um simples atendimento telefônico, você pode salvar a vida de alguém. Alguém pode estar prestes a tomar a decisão de tirar a própria vida e, após uma ligação no CVV, ela pode mudar de decisão. E cabe a você, irmão ou irmã, você que nos assiste essa noite, parentes, sobreviventes, você que tentou e não conseguiu, mas que hoje já passou ou passa por terapia, que passa por um procedimento terapêutico, aconselhamento, por terapia de grupo, você está apto também a contar a sua história de um vencedor, a contar o seu testemunho, para que você possa mostrar para as pessoas que há saída. Que a saída para o nosso sofrimento não é tirar a própria vida. Morrer não é a solução. Morrer é transferir a minha dor para aquele que não tem nada a ver. Eu penso assim, não é? E acredito que muitos profissionais pensam dessa forma. Morrer não é a solução. E aí o tema do ano passado foi muito bonito e ainda o CVV usa, e muitos profissionais precisamos conversar sobre isso. Então, se você tem algo guardado dentro de você e não consegue confessar ao seu líder religioso, não consegue confessar aos seus pais, ao seu cônjuge, ao seu parente, ao seu irmão, busque um profissional, aquele que você tem certeza que vai guardar sigilo, aquele que vai abrir ali o ouvido e vai deixar você descarregar o que você quiser e vai ficar trancado entre quatro paredes. E aí, meus irmãos, para as famílias que passam por isso, eu só tenho a dizer que lamentamos por essa situação, não é? E que a igreja também está à disposição para ajudar, não é? Eu não sou um psicólogo ainda por formação, ainda não estou apto, nem liberado, né? Respaldado pelo diploma e pelo registro para fazer a terapia, né? Para lhe atender, né? De forma terapêutica. Mas a gente pode conversar, a gente pode bater um papo. Precisamos conversar sobre isso. E a igreja também tem seu papel nisso. A igreja, como eu falei o ano passado, ela promove vida. Jesus, quando veio a esse mundo, que é o centro de qualquer igreja, ele disse que veio ao mundo para que tivessem vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, meu irmão, é aquela vida de cada dia, não é luxo, não são riquezas. É disposição e vontade de viver cada dia nas coisas mais simples desse mundo. Porque são nas coisas mais simples que nós conseguimos enxergar o significado da nossa vida. O simples acordar e ver a beleza da natureza e ver ouvir o canto dos pássaros, isso já dá significado para a nossa vida. Eu saber que tem alguém em que eu posso dobrar a esquina e que eu vou ser transformação na vida de alguém, porque alguém pode estar esperando um simples bom dia. E você que está esperando um simples bom dia, vá para a rua. Não fique dentro de casa. Vá para a rua, vá interagir com as pessoas, porque você vai ouvir um bom dia. E aquele bom dia pode transformar a sua vida. Porque aquele bom dia pode se tornar em uma amizade. Aquele bom dia pode se transformar em uma terapia, em um tratamento, em uma transformação de vida. Aquele simples bom dia pode se tornar em um casamento. Então, lutem contra isso. Precisamos lutar contra isso.
Aqueles que estão do lado do sofrimento precisam lutar. E nós que estamos do outro lado precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar essas pessoas a aliviar, a amenizar esse sofrimento e tentar diminuir essas ideações, essas tentativas ou esses próprios atos realmente concretos, conclusivos. Essa semana, infelizmente, soube ontem, né, que em Jardim do Seridó teve mais um caso de tentativa, né, lamentável, mas é como eu digo, precisamos falar sobre isso sim. Não podemos omitir esses dados. A sociedade precisa saber que o suicídio continua matando. Se eu deixar de divulgar dados, se eu deixar de divulgar, eu não preciso divulgar e tornar banal aquela atitude. Eu não preciso ir para casa ou para a ação ou para o local do ato, digamos assim, do crime, porque ali é um assassinato da sua própria vida, mas é um assassinato. É uma ação que você toma deliberadamente, você decide fazer, de forma consciente ou inconsciente. Existe a forma inconsciente, são aquelas pessoas que sofrem de transtornos esquizofrênicos e muitas das vezes entram em crise, e quando a pessoa está em uma crise, ela perde completamente o seu racional. E muitas das vezes ela comete um suicídio sem saber o que está cometendo. E quando a gente vai ver, aquilo já aconteceu, porque ela está fora de si, porque ela está em crise. Então, meus irmãos, para concluirmos essa noite, você que está aí na nossa live, vocês aqui, irmãos da igreja, eu creio num Deus que tudo pode, num Deus que pode transformar deserto em rios e mares. Eu creio num Deus que pode tirar você da escuridão para a luz. E para encerrarmos essa noite, eu deixo essa reflexão com vocês. É o último slide, meu irmão. É nisso aqui que eu creio. Foi esse significado aqui que ressignificou a minha vida e da minha família. E se vocês, irmãos, aqueles que creem, podem abrir vossas Bíblias aí em Filipenses 4, 8. Vocês não estão vendo o projetor aqui, mas quem está acompanhando online aí, está conseguindo ver tudo aí, né? Filipenses 4, 8. E quem estiver em casa aí nas lives pode abrir também. Aqueles que creem na palavra do Senhor, abram vossas Bíblias. E vamos encerrar com esse texto aqui do apóstolo Paulo aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aquilo, meu irmão, que é verdadeiro, que é real, aquilo que você pode ver e tocar, aquilo que é nobre, aquilo que é íntegro, que é correto, isso te traz satisfação na vida. Seja verdadeiro, tente ser correto, tente ser puro, é possível ser. Tente ser amável, e se existe alguém amável do seu lado, encoste nessa pessoa. Sinta, seja contaminado por essa amabilidade. Isso não é pecado, não, isso não é errado, não. Aquilo que é bom é para a gente absorver, sim. Aquilo que é ruim, a gente afasta, mas o que é bom, a gente precisa trazer para nós. Então, meu irmão, pensem nessas coisas. Pensem em coisas boas. Pensem que o seu dia pode ser bom. Pense que você não está nesse mundo por acaso. Você não veio a esse mundo para ser apenas mais um. Você é único. Único. A Bíblia diz que você é único, a ciência diz que você é único. Que cada ser humano tem sua individualidade, tem sua subjetividade. E a Bíblia já dizia isso, desde a criação do mundo. E ai daquele que diz ainda que a ciência quer ser contra a fé e que a fé é contra a ciência. A ciência é fruto da fé. Deus é o conhecedor de todas as coisas, inclusive da própria ciência.
Foi Ele quem nos deu. E precisamos aproveitar essa ciência da melhor forma possível. Por isso, encerro essa noite, meus irmãos, agradecendo a todos vocês, aqui da Primeira Igreja Batista de Carnaúba dos Dantas. E agradeço a todos vocês, meus irmãos, os daí de Parnamirim, da CIB Parnamirim, da Segunda Igreja Batista, que eu sei que estão nos assistindo, nossa equipe da Universidade da Criança, meus familiares, amigos, colegas da faculdade, talvez eu tenha até professores nesse momento aí me assistindo, espero que estejam vendo algo bom, mas espero ter ajudado a todos vocês e quero que saiba que estamos à disposição, não é? Como falei, não sou ainda psicólogo, mas te ouvir eu posso. Podemos conversar sobre isso sim, deixo aí no slide meu e-mail, o meu WhatsApp, quem quiser mandar a mensagem. Estou disposto sim a indicar profissionais qualificados para te ajudar, se for o caso. Basta entrar no meu WhatsApp ou no meu e-mail e a gente vai conversar de forma sigilosa, sem ninguém saber, seja você da igreja, seja você, meu irmão, de onde for, ou da igreja ou não, você será bem atendido, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, fiquem todos com Deus. Entrego a palavra agora aqui para encerrarmos ao nosso grande líder e missionário, Raminho. Vamos lá, Raminho. Nosso pastor aqui de Carnaúba dos Dantas. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Glória a Deus, irmão, muito alto, né? Mas tranquilo. Você que nos assiste, Deus abençoe sua vida, irmãos. Obrigado, os irmãos que estão presentes na igreja, cada um deles. É uma alegria. Eu digo que a igreja ela fica sempre mais bonita quando tem irmão presente, né? Quando a gente fazia as lives que era a igreja vazia, a gente sentia ficava motivado, mas não é aquela motivação de ver os irmãos, né? A gente canta com mais alegria, celebra com mais alegria, tem um ar melhor. Então, irmãos, obrigado. Amanhã nós vamos continuar. O irmão Pascoal estará novamente aqui trazendo à noite mais uma palavra abençoada. Irmão, nós atingimos a meta. Glória a Deus, a nossa meta foi atingida. Um número bom de pessoas, tanto de Parnamirim, acredito, de outros lugares, pessoas que nunca entraram em nossa live hoje estavam presentes. Então, louvado seja Deus. A irmã Valdinete, esposa do irmão Valmir, estava na live. Obrigado. Então, a sogra como é o nome? Dona Helena, e comentou muito, viu? Então, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Nós fazemos parte, como o irmão Pascoal já disse, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Carnaúba dos Dantas, onde o pessoal conhece pela terra do Monte do Galo, né? A terra que tem o monte, certo? Terra da música, então, e de gente boa que serve ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui na igreja, nós vamos estar encerrando. Irmãos, orem pelo culto de amanhã à noite. Ore pelas pessoas que colocaram o seu nome. Se eu não me engano, ainda temos uma vaga disponível, mas digo sempre, se for casal, encaixa os dois, certo? Filho e mãe e filho, encaixa os dois, que amanhã vai ser noite também de celebração. Então, baixe sua cabeça. Irmão Pascoal, muito obrigado. Isabel, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês pela contribuição dessa noite. Então, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos nessa noite, ó Deus, aqui diante da tua presença, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, por cada pessoa que esteve presente, aqueles que compartilharam, ó Deus, aqueles que divulgaram, ó Deus, e nós fazemos, ó Deus, uma oração nesse momento pelas pessoas que estão com esse sentimento, esse pensamento suicida, ó Deus, que o Senhor possa repreender dos seus corações, ó Pai, que o Senhor possa repreender da sua mente, que esse sentimento, que esse desejo seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa libertar, ó Deus, pessoas que ouviram nessa noite, que o Senhor possa curar pessoas que estão
doente, ó Deus, pensando em acabar com sua vida. Traz esperança, ó Deus, para essa vida. Traz esperança para este lar, ó Deus. Que o Senhor possa trazer nessa noite, ó Deus, uma bênção toda especial vinda do Senhor, através da sua palavra, como que já foi falada nessa noite, ó Deus. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja convosco. Que as doces consolações do Espírito seja derramada em vossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite. Fica na paz do Senhor.